deixar de se surpreender com Jesus é perder Jesus de vista. É se esfriar a tal ponto de não mais perceber a capacidade que Jesus tem de ensinar a gente. Jesus não é só nosso Senhor, nosso Salvador. Jesus é um mestre para nós. Eu tenho certeza que se você aplicar todas as lições de vida que Jesus ensinou, você vai viver bem. É a convicção que eu tenho no meu coração. Aliás, eu gosto de mencionar um amigo ateu meu, que sempre me pergunta algumas coisas. Esse amigo já me perguntou numa certa oportunidade, que se eu morrer, se porventura não houver nada depois daqui, como é que eu vou me sentir? Bom, primeiro que eu acho que não vai ser possível eu sentir alguma coisa, se porventura não tiver nada depois daqui. Mas eu não sigo a Jesus por causa do além daqui. Jesus me encanta e me inspira por causa das coisas que Ele disse e das coisas que Ele fez, porque essas coisas fazem muito sentido para aqui e agora. E me parece que a cada vez mais faz sentido, cada vez mais é urgente. Eu sou muito observador. E isso é bom e é ruim. Mas uma das coisas, e uma das minhas percepções, e uma das razões das conversas pastorais que eu tenho com o pastor Daniel, é sobre a percepção que eu tenho aqui na comunidade cristã na Zona Oeste, de que algumas pessoas estão tão convictas sobre elas, sobre as coisas que elas sabem sobre Deus, que não adianta mais dizer, falar. Vai acontecer duas coisas com essas pessoas: ou elas vão embora, e faz parte do processo que elas vão embora, faz parte, várias pessoas já foram, ou elas vão despertar para a necessidade de rearranjar a sua espiritualidade, refazer o seu caminho espiritual. Eu não tenho notícia boa. Desde 2011, de quando eu cheguei aqui, mais pessoas foram embora do que aquelas que rearranjaram o seu caminho de espiritualidade, a sua percepção do sagrado, do divino. Mas eu acho que isso faz parte do jogo, faz parte da nossa espiritualidade. Eu também acho que no caminho de Jesus, quanto mais as pessoas iam entendendo que Jesus não ia tomar uma espada, não ia fazer uma guerra, não ia se rebelar contra os romanos, as pessoas se não é para arrebentar o pé com a porta, não compensa seguir a Jesus. Aliás, não tem ninguém na história da Bíblia mais frustrado com Deus do que Judas Iscariotes. Judas não foi só um traidor, Judas foi um frustrado, porque Judas alimentou em si, sobre Jesus, uma versão de Jesus que não existia. Judas alimentou em si, sobre Jesus, uma ideia de Jesus. Judas idealizou Jesus, um Jesus que ele nunca viu e nunca teve. O Paulo Brabo, inclusive, gosta de brincar que esse Jesus apocalíptico, com a espada na mão, sentado sobre um cavalo, que vai passar a faca em todo mundo, vai fazer justiça, matar meio mundo, é o Jesus que Judas esperava. E aí? Então eu tenho percebido que as pessoas, elas, à medida que vão vivendo a religião, vão vivendo um processo automático de perda da sensibilidade. Quer perceber uma coisa? Pare para pensar a última vez que você leu um texto dos evangelhos, leu um livro sobre os evangelhos, ou que tinha uma passagem dos evangelhos da Bíblia, você teve uma reação de falar: meu Deus do céu, que coisa incrível sobre Jesus, que texto maravilhoso, que ação incrível a de Jesus. Eu tenho certeza que faz tempo, porque nós, como fazemos isso aqui todos os finais de semana, porque nós, como nos reunimos, como vivemos a religião todos os dias e todos os finais de semana, pelo menos uma vez por semana, a gente se acostuma.
A gente se acostuma. E não é raro aqui na comunidade eu conversar com algumas pessoas e depois eu chego em casa e aí eu tenho algumas conversas com a Vanessa e a Vanessa para e fala assim, mas será que fulano de tal não percebeu que não é essa a toada da comunidade? O que aconteceu que fulano de tal não percebeu, né? Ainda não percebeu, tem 3, 4, 5 anos convivendo com vocês, ainda não percebeu. Por quê? Eu não sei o que acontece aqui na comunidade, mas não é só aqui. Eu passei por outras igrejas. Mas aqui parece que é mais. As pessoas já não ouvem mais. Já sabem tudo. E já não se permitem mais se surpreender com Jesus. É como se Jesus entrasse aqui, começasse a falar algumas coisas novas e diferentes, e alguém reagisse à semelhança dessas pessoas que reagiram no texto bíblico e pensasse assim, mas espera aí, eu sou batizado há não sei quantos anos, estou na igreja há não sei quantos anos, nasci no berço evangélico, por que Jesus está dizendo isso? Eu nunca ouvi Jesus dizer isso, eu nunca tive essa percepção sobre Jesus. Em quem está o problema? Em Jesus? Ou em quem está ouvindo a mensagem de Jesus? Então, a minha convocação hoje, a minha chamada à reflexão hoje, é para que você se permita se surpreender com Jesus em 2021. E aí, a gente vai precisar fazer um exercício para além do comum. Porque me parece que no decorrer do tempo a gente vai perdendo algumas metas, alguns objetivos. E no final do ano a única coisa que a gente quer fazer é tentar acabar o ano com condições para fazer uma festinha de Natal e de Ano Novo, né? Parece que chega dezembro, a nossa meta, todas as metas ficam para trás, a gente não cumpriu a maioria delas. E aí, se a gente conseguir terminar o ano fazendo uma festinha de Natal, de Ano Novo, estamos no lucro. Estamos no lucro. Então eu quero te dar algumas razões para você se encantar com Jesus. A primeira é a seguinte: a primeira razão para você se encantar com Jesus e se reencantar com Jesus. Jesus nunca vai preferir a moral em detrimento da vida. Eu vou repetir. Jesus nunca vai preferir a moral em detrimento da vida. Nunca você vai ver Jesus preferindo a moral em detrimento da vida. Uma das coisas que fazem da religião ser uma das experiências mais tóxicas entre as experiências humanas é a moral. Porque nós somos ensinados, desde quando a gente chega na religião, que o evangelho que seguia Jesus é seguir uma moral, que o amor de Deus é uma moral. E aí você me pergunta, mas o que é moral? Moral é uma reunião de costumes e preconceitos a qual, melhor dizendo, a gente se apega e a gente carrega. Isso é moral. Então, foi ensinado para a gente que santidade é sinônimo de moral. E não é. Não é. Aliás, pior ainda, foi ensinado para nós que santidade é sinônimo de moral cristã. E não é. Porque a moral cristã existe muito tempo depois do conceito de santidade, da proposta de santidade de Deus para nós. E não se engane, todos nós somos herdeiros de uma moral. A moral que a gente herda e vai sendo construída, costurada, através dos nossos relacionamentos, através das nossas experiências sociais, família, trabalho, igreja, e a moral vai sendo construída e moldada. A diferença é que a religião catequiza o nosso ser com a moral cristã. E aí, quer ver como Jesus não prefere a moral em detrimento da vida? A cena é a seguinte: Jesus está passando e de repente ele vê uma multidão, um certo número de pessoas reunidas, uma gritaria, um barulho, uma sonzeira assim,
fora do comum, e se aproxima. E quando ele se aproxima, ele percebe que está acontecendo um julgamento. Um julgamento de acordo com a lei. Um julgamento que não é ilícito. É um julgamento legal, é um julgamento lícito. Um julgamento de acordo com a lei. E quando ele vê esse julgamento, estão ali vários homens e uma mulher no chão em prantos, porque ela foi pega em adultério. E a lei dizia que as adúlteras tinham que ser apedrejadas. A moral daquele povo é que as adúlteras deviam ser apedrejadas. A morte das adúlteras e dos adúlteros era por apedrejamento. A diferença é que ali só estava a mulher, o homem não estava. Aliás, é bem provável que o homem estivesse entre aqueles que iam tacar pedra. Bem provável. E Jesus, em algum momento, tem a oportunidade de falar e diz a eles: olha, quem não tiver pecado aqui, que atire a primeira pedra. Aí alguém pode dizer assim: meu amigo, Jesus está naturalizando e normalizando o pecado. Porque afinal de contas, se todo mundo tem pecado, ninguém pode atirar a pedra. Jesus está naturalizando e normalizando o pecado. É mais do que isso. O que Jesus está dizendo ali naquela situação é que a vida daquela mulher não valia apenas do que o erro e o deslize daquela mulher. A vida daquela mulher, melhor dizendo, não valia menos do que o erro e o deslize daquela mulher. E aí eu fico pensando assim, né? Como a gente julga com facilidade. Como a gente aponta a mão, aponta o dedo com facilidade. Por que é mais fácil para nós, é muito mais rápido para nós apontar o dedo, apontar o erro, do que abraçar, acolher, dar a mão? Por que é mais fácil ser revoltoso online, ser revoltado online? Por que é mais fácil fazer indiretas pela internet do que mandar uma mensagem para alguém e perguntar: fulano, eu acho que você errou aqui, você errou a mão aqui, você vacilou aqui. Sabe por quê? Porque para quem age assim, a moral vale mais do que a vida. E aí é preciso dar uma lição de moral. Por isso que tem a expressão lição de moral. Eu vou dar mais um exemplo. Algumas pessoas preferem olhar para a nossa comunidade como uma comunidade de portas abertas, libertina, liberal, do que uma comunidade que acolhe o outro como o outro é, e o aceita, e reconhece o lugar do outro. Por quê? Porque a moral, para a maioria dos cristãos, dos que seguem a Jesus, a moral é muito mais importante do que a vida. Então é assim, é melhor sair do que conviver com quem é gay. É melhor sair do que conviver com os discursos que estão na nossa boca e no nosso púlpito o tempo todo, que visam a inclusão de quem está sendo excluído pela sociedade. E tem uma coisa pior: é melhor ser cínico. E eu vou dizer para vocês aqui, eu acho que é pior, é mais canalha quem é cínico do que quem resolve ir embora. Que está sendo verdadeiro, sabe? Transparente. Agora, gente cínica, gente cínica é da pior espécie a se conviver. Então, eu acho que você precisa redescobrir esse Jesus em 2021. O Jesus que não prefere a moral em detrimento da vida em momento nenhum. Em momento nenhum. Para Jesus a prioridade sempre vai ser a vida. Sempre vai ser a vida.
Sempre foi a vida. Quando você vai falar de Deus para alguém, quando você vai falar de Jesus para alguém, quando você vai falar do Evangelho para alguém, no que você pensa? Que evangelização é essa que a gente pratica ao falar de Deus e de Jesus, que tem a ver com esse compartilhamento da nossa moral? Então, a minha reflexão nessa manhã, meu convite para você nessa manhã para a gente refletir, é que a gente encontre em Jesus um modelo de ser humano, de experiência de fé, que ao invés de apontar o dedo, ao invés de criticar, que abrace, que acolha, que ouça. Em Jesus e no caminho de Jesus, nenhum sofrimento é mimimi. Se você segue a Jesus e você se depara diante de uma situação de alguém reclamando por alguma coisa, por alguma injustiça, por alguma opressão, e você tem coragem de dizer que aquele jeito de reclamar, aquele jeito de reagir é mimimi, eu não sei que Jesus está seguindo, porque não é o Jesus dos Evangelhos. Não é o Jesus dos Evangelhos. O Jesus dos Evangelhos é aquele que pergunta: o que queres que eu te faça? O Jesus dos Evangelhos é aquele que pergunta: mulher, onde estão os teus acusadores? Esse é o Jesus dos Evangelhos. Então, o meu convite para você nesse ano de 2021 é que você se preocupe menos com a moral e mais com a vida, a semelhança de Jesus. Que você se preocupe menos com os arroubos religiosos, que você se preocupe menos com aparecer ser, e ao contrário disso, que você se preocupe em 2021 com o que você está sendo. Que tipo de cristãos estamos sendo nós? Que tipo de cristãos estamos sendo nós? É uma pergunta que a gente tem que se fazer em 2021. O trejeito, o jeito da mulher, daquela mulher, do teu colega de trabalho, da igreja, do homem, do gay, te incomoda? Eu acho que fulano de tal é exagerado demais. Pois é, então. Porque ao invés de você olhar para o outro com desprezo, você não resolve encontrar no outro razões para prezá-lo. Porque essa é a chamada de Jesus, é a toada de Jesus. Eu tenho algumas diferenças e tem algumas pessoas com as quais eu convivo que tem algumas coisas que realmente me incomodam. Mas ao invés de ficar expondo essa pessoa e essas coisas que incomodam, eu vou pela beirada tentando dar aquela recomendação, tentando chamar a atenção para algumas coisas. É necessário. Ao invés de expor, acolher. Irmãos, o Evangelho não é a moral cristã, nunca vai ser. E em nome de Jesus, se você está vivendo uma vida no caminho do Evangelho, preso, limitado, limitada, acorrentado e acorrentada à moral cristã, que você encontre libertação em 2021. Que você seja liberto pelo Espírito Santo de Deus, em todas as dimensões da tua vida, da moral cristã. Se ela te impede de se aproximar, de abraçar, de acolher, de conviver, de se relacionar, que você encontre libertação em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja surpreendido por Jesus em 2021, ao se permitir o abraço, ao se permitir o diálogo, ao se permitir o relacionamento, a novos relacionamentos, a novas aberturas, a novos abraços. E descubra Deus no outro, em nome de Jesus.
Seja menos moralista em 2021. Seja menos moralista em 2021. E mais humano. E mais humano. Amém.